bem-vindos a mais um episódio do NeneCast. Estamos aqui no nosso 56º episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no canal do Paulo Munarete News, pelo Facebook, YouTube e também no YouTube do Nene. Você que está aí, se inscreve lá, se inscreve no canal do Paulo, do Nene. Quem aí ainda não está inscrito no canal do YouTube, tem um link lá no Instagram, é só você clicar no link e vai direto para o YouTube, também já consegue assistir e acompanhar todos os episódios que já tiveram aqui no podcast também. Então vai lá, acompanha todas as histórias incríveis dos convidados que vieram aqui no NeneCast. Então o nosso tema do podcast de hoje é: você também merece brilhar. O nosso podcast está sendo patrocinado então pela Sandal Personalizados. Você que está aí, quer ser diferente no seu presente, agora está chegando o Dia das Crianças, né? Quer entregar um presente legal para as crianças, agora que vem verão também. A Sandal, eles fazem chinelos personalizados. Se você quiser colocar foto de cachorro, gato, papagaio, fazer uma arte diferente, colocar logo da sua empresa, a Sandal também coloca. Procura lá no Instagram, Sandal Personalizados, já começa a acompanhar, seguir o trabalho deles. Se você quiser já pedir um orçamento, pode pedir pelo direct mesmo. Ali ele já passa um orçamento para vocês, como que funciona, tudo bem certinho. Aí você já adquire o seu chinelo incrível também para Dia das Crianças, para você, para dar de presente, né? Às vezes até se você quiser dar de presente com a logo da sua empresa, para divulgar ainda mais. Então é uma ótima opção para você que está aí assistindo. Vai lá, já acompanha o trabalho deles, segue então, para você já ficar informado de tudo que acontece. Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. O nosso tema do podcast de hoje é: você também merece brilhar. Vamos lá então iniciar o nosso podcast. Já curte, compartilha, se inscreve no canal aí, manda para bastante gente para acompanhar a história incrível da nossa convidada que já está aqui. Já vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho, para vocês também conhecerem a história dela, né? Eu sempre falo que aqui no podcast eu gosto de trazer histórias das outras pessoas para a gente se inspirar também, né? Para a gente também olhar ali e dizer: não, se ela consegue, eu também consigo. Se ele consegue, eu também consigo. Então, é essa a intenção. Então já compartilha aí, manda para aquelas pessoas também que estão travadas, estão em cima do muro, não sabe para que lado cai, né? Manda aí para elas saberem o que elas vão tomar de decisão na vida. Fechou? O tema do nosso podcast de hoje é: você também merece brilhar. Se você quiser também divulgar no NeneCast, é só você me chamar ali pelo próprio Instagram também do Nene. Chama ali que a gente já conversa tudo bem certinho, te passa valores, como que funciona. E também você tem a logo da sua empresa. Aqui está sendo falado da sua empresa também no NeneCast para mais públicos. Combinado? Então vamos lá. Eu sei que você que está aí assistindo já se fez essa pergunta. Olha só. Você está fazendo o que você gosta? Você já se perguntou se você está fazendo o que você gosta? Se você já fez essa pergunta, coloca aí nos comentários. Se você está fazendo o que você gosta ou não. Porque muitas vezes as pessoas não estão fazendo o que gostam, né? Estão fazendo simplesmente porque querem dinheiro. E aí não se encontram mais, e ficam perdidos, e vai aquela bola de neve, né? Então, se você que está aí assistindo já se encontrou, tá fazendo o que gosta, coloca aí nos comentários pra gente saber o que você faz, qual é a sua profissão e o que você está fazendo, o que você ama fazer e não solta por nada. Que tem momentos da vida também que a gente, quem tá aí só trabalhando por dinheiro ou fazendo por dinheiro, chega um momento que diz: não, peraí, né? Não é isso que eu quero, não tô gostando disso, então vou tentar seguir para esse outro caminho, que aí a gente percebe que tem momentos e tem coisas na vida que não é só dinheiro, né? Ou não é o dinheiro, não consegue comprar algumas coisas. Então, sim, a gente tem fases e fases, e tem um momento que a gente para e se pergunta: será que eu estou fazendo o que eu gosto? Né? Então coloca aí nos comentários o que você faz, e se você gosta do que faz, que a gente vai discutindo, vai comentando durante o podcast. E pra gente conversar, então, aqui hoje, sobre estar fazendo o que gosta ou não, está aqui a convidada de hoje, que ela é enfermeira, perfuradora auricular, professora, empreendedora, auriculoterapeuta, e a sua missão é ajudar outras pessoas com o seu conhecimento, fazendo elas brilharem cada vez mais. Então,
Recebam nesse momento aqui no podcast, com muito carinho, ela, Carolina Dias! Aê! Seja muito bem-vinda! É uma honra ter a sua presença. Obrigada. Pode ficar à vontade. Vamos lá então, pessoal, aqui está a nossa convidada de hoje, que ela vai comentar um pouquinho sobre a sua história de vida, vai falar um pouquinho mais como que funciona o trabalho dela, né? Que com certeza é um trabalho com muito amor, um trabalho com muito carinho para cada pessoa que vai lá no atendimento, né? Sim, exatamente. Então, para começar, para quem ainda não te conhece, né? Que bastante gente te conhece, tá sempre pra lá e pra cá, né? Tá indo de uma cidade pra outra e vem e vai toda hora. Se apresente pro pessoal que ainda não te conhece, Carol. Então, eu sou a Carolina Dias, Carolina Vaz Dias. A minha empresa é Enfermeira Carolina Dias. Eu sou enfermeira, formada desde 2020, que finalizei ali. Em 2021 comecei a trabalhar já como enfermeira. Eu moro em Ipuaçu. Até essa semana teve uma cliente que falou assim, que horas que você volta depois dos atendimentos de Ipuaçu? Eu falei, não, eu não volto, eu moro lá. Que hora que tu veio pra cá? Eu fico lá. Eu Eu residi já em Xanxerê, então eu sou xanxerense, eu vim de Xanxerê. E aí tá a minha família foi pra Ipuaçu. E eu tenho 25 anos, sou solteira. Trabalhadeira, não tem como ter um relacionamento. Exatamente, a vida é difícil, né? Quando começa a ficar adulto, gente, pelo amor de Deus. E atendo a região inteira, na verdade, com os meus atendimentos. A gente vai falar provavelmente mais sobre isso, né? Mas é uma coisa que atualmente eu atendo em mais de 5 cidades, com perfuração, com atendimento de reiki, de auriculoterapia, dando os cursos também. Eu tenho o curso numa plataforma online também, então 2 versões, presencial e online. Então tô em vários lugares. Tá, todo momento. Sim. Tudo certo, Paulo? Funcionando tudo? Todo vapor? Então combinado. Mas eu acho que é uma loucura, né? Tu ir pra lá e voltar em várias cidades. Você tem quantas cidades hoje? Hoje eu atendo Ipuaçu, São Domingos, Bom Jesus, Xanxerê, Lajeado Grande, Abelardo Luz. Acho que são essas cidades. Já fui pra Ponte Serrada atender, já fui pra Faxinal atender. Então eu atendo essas cidades atualmente. Nossa Senhora! Mas hoje me mandaram mensagem pra ir pra Marema também atender. Meu Deus! Já tá em Lajeado Grande? Passa Marema aqui, ó. Tá tudo perto, pertinho, ó. Mas lá em Lajeado Grande tem um lugar incrível, né? Perto de Marema, pra ver o pôr do sol. Sim, é lindo. Gente, é lindo lá. Eu quero conhecer lá, fazer a rota das ovelhas e tudo. Maravilhoso. Continuar. Então vamos lá. Mas você sempre teve o sonho ou a paixão de fazer enfermagem ou não? Surgiu assim? Eu sempre estudei muito. E desde a época da escola eu participava das Olimpíadas de astrologia e astronomia, aliás, agora eu tô na astrologia, de astronomia, Olimpíadas de matemática, então eu sempre fui muito dedicada na escola. Quando eu cheguei no ensino médio, eu realmente não sabia que rumo tomar, porque eu era boa em várias matérias, então não tinha uma coisa definida pra tomar o rumo. E aí eu ia muito bem em química. E aí meu sonho era ser engenheira química no último ano da faculdade. Nossa senhora, gente. Aí Vamos tomar um chimarrãozinho, ai que tudo. Aí o que aconteceu? Os meus pais são separados, assim, desde os meus 11 anos. Então, era só minha mãe, e a engenharia química tinha só em Chapecó, e aí eu lembro que ia no Chapecó lá pra ir fazer as visitas, enfim. E aí eles passavam mais ou menos os orçamentos da faculdade, o valor de custo. E quando eles passaram, isso foi 2015, por aí. Quando eles passaram o valor de engenharia química, eu fiquei, meu Deus, a minha mãe não ganha essa quantidade de salário. Como é que eu vou fazer uma faculdade tão cara? E aí acabei conversando com o vizinho, e aí ele falou assim, por que tu não faz farmácia? Tá abrindo não no ESC, em Xanxerê e tal. Foi o primeiro ano de farmácia. E aí, realmente, eu me inscrevi em farmácia. Aí eu me inscrevi no seletivo, eu prestei vestibular, eu passei com as notas do ensino médio e aí me inscrevi no ProUni. E já que minha mãe tinha uma renda bem baixa, não tinha como a gente pagar realmente a faculdade. E aí quando eu fui me inscrever no ProUni, a minha irmã falou assim, por que tu não se inscreve na segunda opção enfermagem?
Aí eu falei, mas eu não quero enfermagem, eu quero farmácia, porque eu quero engenharia química. Aí eu falei, não, mas vou me inscrever. Eu ouvi ela. Tá, vamos lá. E aí eu acabei passando primeiro em enfermagem do que em farmácia. E aí eu já tinha pagado a mensalidade, a matrícula, a primeira mensalidade de farmácia, tudo. E aí eu passei no ProUni e eu falei, tá, agora eu ganhei a faculdade de enfermagem, eu vou começar a fazer. Aí comecei a enfermagem. Eu lembro que no primeiro dia teve o trote, enfim, foi bem péssimo, porque eu era muito nova. E aí foi bem complicado, assim. Mas a partir do segundo dia em diante, quando eu comecei a conhecer as professoras e as colegas, enfim, eu não tive mais vontade de ir para farmácia. Aí depois veio, mas eu acabei fechando o contrato, tudo na enfermagem. Depois veio a minha classificação de farmácia, eu iria conseguir farmácia também. Mas acabou que é muito aquela frase clichê da a enfermagem me escolheu, literal. Porque eu não iria fazer enfermagem. Não era nem no momento a minha escolha, assim. E aí, durante a faculdade, eu fui descobrindo várias coisas, fui fazendo várias áreas, porque realmente a nossa visão externa, às vezes, de uma enfermeira é muito de que tem que trabalhar ou no posto ou no hospital, ou é isso. Não temos muitas escolhas, assim. E aí na faculdade a gente teve N oportunidades, assim, até eu fui no meeting de empreendedorismo do Corém, em Balneário, no dia 12 e 13 que teve do mês passado. E aí no final do primeiro dia eu lembro que eu mandei pra minha prof da faculdade, muito obrigado por nos apresentar a enfermagem empreendedora. Então eu tive empreendedorismo na enfermagem durante a graduação. Olha que legal. E isso foi muito importante, porque quando eu fui lá, a maioria das enfermeiras que estavam presentes, elas eram muito mais velhas que eu, tinham enfermeiras de mais de 40 anos de profissão. E óbvio, já aposentadas, mas continuavam ali com o Corém e tal. E aí eu percebi que isso foi uma coisa muito importante na minha formação, na nossa grade curricular. E foi o que me deu esse start, assim. Eu lembro que quando eu fiz o meu projeto, minha irmã fazia arquitetura, dela já era arquiteta, e ela pegou e fez o projeto do meu consultório. Aí teve um médico daqui de Xanxerê, que ele tinha um projeto muito bonito, assim, da clínica dele. E aí eu falei, preciso fazer várias estagiárias lá em Poçu, preciso fazer um projeto e tal. Como que eu poderia fazer? Ele tinha me comentado que ele tinha essa revista do consultório. Aí ele me emprestou a revista, a gente tirou as medidas da sala e a gente fez o projeto do meu consultório de enfermagem, isso ainda na faculdade. Nossa, que incrível. Na época, eu fiz para feridas, então não tem nada a ver com furo de orelha e com essas terapias que eu trabalho, mas eu vejo que foi uma coisa muito importante, assim, para ter esse start, tipo, eu posso fazer isso também. E depois na graduação, eu amava UTI, meu último estágio foi UTI, nossa, eu amava, realmente, era uma coisa que, assim, que me fascinava. Hoje até atendi um acidente, a gente tem um juramento, então se a gente vê uma pessoa que sofreu um acidente ou em algum caso vulnerável, a gente tem um juramento para ir lá ajudar com a vida dessa pessoa. E aí, nesse rumo, assim, era sempre emergência, UTI. E aí, bem no fim, depois que eu me formei, não teve nada com isso, nada. Eu me formei, eu comecei a trabalhar no hospital onde nem UTI tinha. Então foi Deus, gente! Você se sentiu lá perdida, né? Tipo, muito e agora? ao contrário daquilo. Exatamente. Meu Deus! Mas aí tu foi pra alguma especialização? Sim. Aí quando eu cheguei no hospital, eu era enfermeira de 8 horas. Normalmente a gente vê as enfermeiras trabalhando nos hospitais, era pandemia ainda. As enfermeiras trabalhando ou 6 horas e 12 no final de semana, ou trabalhando 12h36. Até esse foi o meu TCC da faculdade. Então, a jornada de trabalho da enfermagem. Eu e uma colega fizemos entrevistas, fizemos toda a transcrição, enfim. E eu cheguei lá para trabalhar 8 horas no hospital. Então, totalmente fora da curva. Porque eu comecei a trabalhar 8 horas, eu tive que entender, trabalhar com a equipe da manhã, que era diferente de trabalhar com a equipe da tarde. Muitas vezes eu estava lá no horário do almoço, tinha que ajudar também, porque foi um momento muito crítico da saúde, então muito complicado mesmo. E a gente
ali em 2021, abriram algumas cirurgias. E aí eu fui contratada para trabalhar no centro cirúrgico. Durante a graduação, a gente não tem tanto esse contato no centro cirúrgico, que é mais visual. Então a gente não vai lá instrumentar, não tem nem como, né? Não existe, a gente tá lá como estudante, não tem como instrumentar, como fazer toda a preparação da paciente, enfim. E aí a gente fazia muito mais visual durante a graduação. E aí eu me deparei com uma equipe onde a gente fazia cirurgia eletiva, porque como era um hospital com pouca contaminação, o nível de infecção hospitalar era praticamente zero lá naquele hospital. Nossa. Porque não tinha muitas cirurgias, eles tinham várias cirurgias, assim, faziam muitas cirurgias. Começaram a fazer cirurgias eletivas, né? Aí a gente começou a fazer muito um trabalho, assim, eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, as enfermeiras grávidas eram afastadas todo o período de gestação, mais o período de puerpério. Então, a minha RT, ela estava afastada. Eu tive que aprender com as colegas, porque a minha chefe, ela não estava lá. Ela estava grávida. Então, foram N situações, assim, que eu ficava, tá, tudo bem, isso é um desafio, mas vamos lá. Vamos lá, vou superar. Eu sou forte, eu acredito em mim, vamos lá. E aí, me deparei, assim, com uma equipe. Eu me formei muito jovem, hoje eu tenho 25, eu me formei em... Verdade. Então, a credibilidade, essa questão de eu sei fazer, eu aprendi, eu estudei para isso, então essa parte é muito complicada e eu vejo que não é uma coisa só, nossa, aqui no Oeste é assim, não, eu converso com várias enfermeiras de outras regiões, outros estados e realmente é isso mesmo, a gente é recém-formada, realmente muitas coisas a gente vai aprender na prática, mas muita coisa a gente tem conhecimento técnico e científico e aí a gente é barrada pelas colegas, pelos médicos, na maioria das vezes, eles acham que a gente essa daí não sabe fazer, chama a técnica que tem mais experiência, ela sabe. Então, existem várias dificuldades, assim, no início da nossa carreira profissional como enfermeira. Às vezes a gente tem um sonho vislumbrado, assim, na faculdade, e aí chega na prática e realmente a gente observa que, tem coisas que não são bem assim que funcionam. Claro que isso é muito institucional, isso é muito de equipe também, de profissional também, não são todos os profissionais que são assim, vários acolhem muito a gente, mas acontecem algumas divergências, assim, que são bem complicadas de lidar. Essa parte de ter uma equipe e ir para a gestão, então, a gente se forma realmente, aqui na UESC, principalmente, a gente tem uma gestão muito importante depois que a gente se forma, para organizar a nossa equipe, porque é uma enfermeira, às vezes para 2, 3 técnicos, às vezes para 7 técnicos, então isso é muito variável. Entendi. E aí a gente que é responsável por eles também, eles, óbvio, tem que fazer os trabalhos deles, mas a responsabilidade no momento ali é a enfermeira, vai acabar caindo, repercutindo sobre a enfermeira. E existem algumas atribuições que são específicas também só da enfermeira, que é diferente do técnico de enfermagem. Então, foi um universo, assim, muito diferente quando eu entrei para começar a trabalhar na enfermagem. E aí... Nossa, eu imagino que deve ser, meu Deus, loucura, gente. Por ter ido para o centro cirúrgico, lá não existe uma ala de maternidade, é um hospital pequeno. Então, a gente tinha a sala de parto lá. A sala de pré-parto era não sei se ainda até hoje, eu acabei não indo mais lá, mas era um quarto, então uma sala de pré-parto, né, que a gente sempre tem. E aí depois, na hora do parto, na hora da cesariana, ia para o centro cirúrgico. E quem fazia esse movimento todo era a enfermeira do centro cirúrgico. Hoje existem algumas normas, alguns pareceres e resoluções que os hospitais precisam ter enfermeiras obstétricas. E agora, já se passaram 4 anos ali, então é mais fácil de encontrar enfermeiras obstétricas aqui na nossa região. Mas mesmo assim, é uma especialização cara e que não é de tão fácil acesso. Porque o enfermeiro obstetra, ele tem que ter, além da pós-graduação, a gente tem que fazer estágios. A gente tem que ter estágio para o Corém validar a nossa especialização. E não são todos os lugares que a gente consegue campo de estágio. Então, o que aconteceu? O gestor da época comentou comigo e falou assim, Carol, tu teria disponibilidade de fazer enfermagem obstétrica, porque aqui a gente tá precisando e não tem ninguém, e daqui a pouco vem fiscalização e a gente precisa ter. Aí eu olhei pra ele, eu já tinha acompanhado alguns partos, já tinha conseguido partejar ali só com as técnicas, que não deu tempo de chegar ao médico. E aí eu fiquei, tá bom, acho que eu também nasci pra isso. Vamos lá, mais um desafio que eu vou passar por cima. Sim. E aí comecei a especialização em obstetrícia.
Nossa senhora, foi tudo tipo, Sim. tu consegue? Vamos lá. Exatamente. Tenta esse. E aí, quando eu comecei a especialização em obstetrícia, veio muito isso dos nascimentos e da necessidade de fazer os brinquinhos nas bebês, porque o que aconteceu? Pandemia, Uhum. não podia mais realmente fazer perfuração dentro do hospital, que antigamente todo mundo fala, a minha já saiu com brinquinho, vários lugares, eu já saí com o brinco do hospital. Hoje não existe mais isso, porque existem normas de que o hospital realmente é um local insalubre para fazer um primeiro brinquinho na bebê lá dentro. Então, sim. às vezes tem uma bactéria multiresistente, existem várias coisas envolvidas nesse meio. E também a forma que vai ser feita essa perfuração. E aí, foi uma das coisas que acabou abrindo uma brecha, né? Então, pandemia, quem que vai furar? Quem que vai fazer o primeiro brinquinho dentro do hospital? Já não é permitido. E agora, com pandemia, piorou. E aí, eu lembro que as minhas folgas eram só nos domingos, porque eu trabalhava segunda a sexta, 8 horas, e mais o sábado de manhã. E aí tinha os sábados de pós, que quando eu ia pra pós no sábado, no outro sábado eu tinha que pagar as 4 horas da pós. Nossa então eu ficava Senhora. muito tempo dentro do hospital. Uhum. E aí os domingos eu tinha folga. Eu lembro que apareceu um domingo, um curso assim, totalmente sem pretensão nenhuma. Os anúncios há 4 anos atrás não são mais que nem hoje, que a gente fala chimarrão e aparece 500 cuia pra comprar no exatamente, Instagram. aparece cuia térmica, Sim. dá até água já pra comprar. Não era assim. E aí acabou aparecendo esse curso. Eu lembro que a minha família sempre me apoiou muito, assim. Eu olhei pra eles e falei assim, era um domingo de manhã bem cedinho. Eu falei, não batam na porta que eu vou fazer um curso. Comprei o curso e eu já alimentei o curso inteiro. Vamos lá. Fui lá, matei o curso em questão de 4 horas, fiz ele de manhã, almocei mais 4 horas à tarde e aí olhei pra eles assim no final do dia e falei, o que vocês acham de eu comprar uns brinquinhos? Vai dar tanto. Aí eles me olharam e falaram assim, tá, então compra. Vamos lá, né? E aí foi muito engraçado, assim, porque eles sempre me apoiaram muito. Acredito que muitas das vezes eles devem me achar meio louca, assim, porque eles pensam, meu Deus, olha o que essa menina tá pensando em comprar brinco. Aí fiz o meu primeiro pedido e comecei já na captação das clientes, e no curso falava muito dessa parte de, tem que ir pro Instagram, tem que postar, mesmo que ainda não chegou teu pedido, você tem que ir postando e tal. E já comecei a postar. E na minha cidade, eu sempre trabalhei desde nova, então eu comecei a trabalhar com 12 anos. Todo mundo me conhece. Porque eu já trabalhei de tatinha, eu já trabalhei na CDL, eu já trabalhei no dentista, que todo mundo vai. Eu já trabalhei em vários lugares, eu trabalhei na pizzaria da cidade, fui garçonete por um tempo. Então, todo mundo me conhecia lá. Até porque é cidade pequena, Sim, né? E a cidade pequena. Mundo... Então, quando eu postei, assim, aí as pessoas começaram a me procurar já. Eu queria fazer o segundo furo. Eu quero fazer o primeiro brinquinho. E aí, eu acredito que essa parte de ter começado a trabalhar muito cedo é o que consegue me fazer com que eu seja mais desinibida. Porque eu vejo que algumas colegas, enfermeiras, elas têm muita dificuldade de comunicação. Isso realmente a gente não aprende na faculdade. Por mais que a gente tenha um monte de trabalho para apresentar, para falar para a turma e tal, isso é uma coisa que a gente não tem ali. E aí eu lembro que na CDL, todos os workshops possíveis eu levava para Ipuaçu. E aí eu fui até premiada, que eu fui, com 16 anos, eu fui uma das gestoras mais novas de Santa Catarina. E aí eu ganhei uma viagem pro Fazenda Parque Hotel em Gaspar. Nossa, foi o máximo. Nossa, que tudo! E aí, ali sempre fez com que eu tentasse me desenvolver um pouco mais, E aí fiz também coaching com 16 anos, então sempre investi em mim, no meu conhecimento. E aí, quando eu decidi, assim, eu já comecei a me comunicar, seguir as pessoas pelo meu Instagram, comercial e tal. E aí começou a acontecer. A primeira bebê, ela não era uma bebê, ela já tinha uma idade um pouco maior. Não foi um furo humanizado, mas aconteceu. Eu lembro que ela tinha medo, e aí até a mãe dela é psicóloga, é minha amiga, e provavelmente ela vai assistir isso. Aí ela sempre fala, Carol, eu não acredito que o dela foi o primeiro, porque não parecia. Aí eu falei, sim. Então, assim, prático. Aí eu falei, você não viu minha mão tremendo? Você não viu que eu tava assim, meu Deus. Mas foi uma coisa assim que precisou ter um começo para que... Hoje, óbvio, as técnicas são totalmente diferentes, os anestésicos são diferentes, a forma do atendimento é diferente. Então,
completamente diferente. Eu vejo que em 4 anos, assim, eu reformulei muito do que eu tinha antes. Uhum. Mas foi muito importante ter esse começo. E Com ter esse certeza. incentivo também. De olhar assim e falar, tá, tu não tá louca, quer comprar, compra. Se não der certo, daí eu até falei, se não der certo, colocamos em nós, né? Tá tudo bem. Pronto, tá tudo bem. O curso é como colocar, eu já sei. Sim, tá tudo bem. certo. E aí foi bem legal, assim, porque eu lembro que as amigas da minha mãe me apoiaram, aí foram as primeiras perfurações. E aí eu até falava pra elas assim, ai, não doeu. Claro que tinha doído, tava usando anestésico que não dava pra usar, porque eu lembro que o anestésico, na época, eu comprava em Chapecó quando eu ia pra pós, porque não tinha nem Xanxerê, nem Ipoçu, nem São Domingos. Então, na nossa região não tinha o anestésico necessário. E aí eu comecei a usar uma lidocaína que não era adequada. E, enfim, foi o começo. E aí é muito engraçado, assim, porque até hoje, uma dessas amigas, depois da minha mãe, teve uma bebê, eu fiz a perfuração da bebê, ela não chorou, foi totalmente humanizada. Ali agora, sim, ali então começou. são coisas. Aí a outra amiga até ela me chamou essa semana. E ela disse assim, ai Carol, quero fazer de volta o primeiro brinco da minha mãe. Então deu pra perceber que por mais que elas confiaram em mim no começo e que pra mim aquilo hoje é totalmente errado, eu não faria mais daquela forma, elas ainda continuam confiando, elas ainda continuam persistindo. Eu acho que esse apoio é muito importante, sabe? Com Porque certeza. realmente confiaram tanto na minha mãe e tanto em mim também. E isso é uma das coisas que é difícil de encontrar. Eu vejo que verdade. às vezes, até hoje à tarde eu comentava com a secretária ali, e aí ela disse assim, como vocês se apoiam, né? Aí eu olhei pra ela e falei, mas não é assim? Tipo, Não pra tem mim que isso é ser. tão natural. É, Mas é uma coisa muito importante, que é isso que Nossa, eu com consigo certeza. ir, fazer, desenvolver. E aposto que na maioria das vezes a minha família me olha, que aí é minha mãe, a minha irmã e meu irmão me olha e pensa assim, meu Deus, tá ficando louca. Mas aí essa menina é louca, gente. Mas vamos lá, vamos apoiar da família, né? até agora deu certo, vamos. Achei muito legal, porque assim, você vai bem, aquela coisa do... O destino te levou pra você Sim. fazer, e você foi, meteu a cara e fez. Sim. E tá dando certo, porque tá indo pra aquilo que você gosta. Sim, exatamente. Né? O que aconteceu ali na pandemia? Eu trabalhava muito no hospital. Então, eu começava a trabalhar às vezes às 5 da manhã, porque tinham as cirurgias. Teve um dia que eu me lembro que a enfermeira da noite, ela não estava muito bem, ela não foi trabalhar, e o meu gestor veio e me pediu, Carol, tu pode passar só uma sonda antes de você ir, porque só tem, não tem como outra pessoa passar. Aí eu falei, tudo bem, posso passar. A paciente teve um prognóstico bem negativo, assim, ela acabou indo a óbito, e eu fiquei em todo aquele período lá com as gurias. E aí eu fui pra casa, eu tinha chegado às 5 da manhã no hospital, eu fui pra casa, eu cheguei em Ipoçu, porque eu ia pra estrada de chão, já era 1h10 da manhã. Após um óbito. Então, sozinha, porque, tipo, eu tava recém-formada, literalmente. Meu Deus do céu. E no outro dia, às 5 da manhã, eu tinha que estar lá de novo. Aí eu lembro até que o seu Gilberto falou assim, não, Carol, dorme aí, fica ali no descanso da enfermagem, né? Aí eu falei pra ele, não, preciso tomar um banho, preciso ver minha mãe. E realmente essa paciente era uma mãe, que foi uma que me marcou muito. E eu falei, preciso ver minha mãe. E aí eu voltei pra casa e no outro dia, às 5 da manhã, eu tinha que estar lá de novo. Então, eu trabalhava muitas horas. Faltavam muitos profissionais. Foi literalmente uma escola de vida lá. Porque eu aprendi o que era certo, o que não era tão certo de se fazer, o que eu poderia ajudar mais as pessoas, o que eu poderia ajudar mais em equipe. Só que acabou que eu fiquei doente nesse meio de fazer, e eu acabei esquecendo que eu tinha que me cuidar também. Exatamente. Então, pra mim tava normal se eu dormisse, sei lá, 4, 5 horas na noite, se no outro dia eu tivesse que ir cedo de volta, se eu tivesse que almoçar 4 horas da tarde, por mais que eu comecei a trabalhar às 5 da manhã, porque às vezes não dava tempo lá no centro cirúrgico, eu tentava priorizar os pacientes, as altas, isso, aquilo, aquele outro, e não me priorizava. Até que eu cheguei no limite, assim, e aí é muito isso de coisas do destino. Eu me recordo muito bem que teve um dia, que era dia, não tinha nada de chuva, tava normal, assim. E eu tava voltando pra casa, tinha uma árvore caída que eu não conseguia voltar pra casa. E daí eu sou sagitariana. Então, a gente já começa a pensar em mil uma coisa, meu Deus do céu. Mística. Aí eu pensei, meu Deus, o que tá querendo me dizer com isso? Por que não é pra mim voltar pra casa? E aí eu vi que eu tava realmente muito esgotada. E aquilo foi, tipo,
pra mim foi um sinal. Pra algumas pessoas pode dizer, tipo, só a árvore tava velha, ela morreu, acabou a vida dela, pronto. E pra mim não, eu cheguei em casa e falei, gente, o que vocês acham de eu pedir a conta? Porque, meu Deus, é uma coisa que aconteceu e não é normal, e não sei o quê. E aí eles me olharam, assim, tipo... Era só uma árvore no meio do caminho. Por que ele tá falando isso? E realmente eu estava doente já, eu entrei no burnout. Nossa, e aí, cedo assim, tipo, sim, meu Deus. mas eu não tinha essa visão de que eu estava doente e nessa situação. Eu consegui observar depois na terapia, depois que passou algum tempo. É, porque quando você tá ali envolvida, você tá fazendo, né? Não, Sim. mas isso aqui é o processo, é assim. Né? A gente não para pra Sim. analisar isso. Aí depois, eu lembro que um dia eu bati o carro ficou virado pra voltar pro poçudo. Eu falei, cara, não é possível. Isso aqui é um sinal. É um sinal. Olha aquela árvore lá, tinha um negócio aqui. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que minha irmã tinha uma loja, nossa, na pandemia foi o caos, assim, quem tinha loja, foi um caos, Nossa, assim, foi pra tudo, pra todo exatamente. mundo. E daí eu falei pra ela, o que você acha de ficar só perfurando? Que eu já tinha começado a perfurar, e ficar aqui na loja, eu te ajudo, e aí qualquer coisa os clientes vêm aqui e tal, e a gente se perfura organiza aqui, e tá tudo pronto, certo. ixi. E aí elas me olharam assim, falaram, tudo bem, se você acha isso, né? E... É que eu acho incrível, né? Que tipo, tá, o que vocês acham? Vamos lá! Bora! Partiu. E aí, na época, eu tinha um namorado e a mãe dele falou assim, mas Carol, é teu primeiro emprego, é tão difícil arrumar um emprego quando a gente se forma, você vai pedir a conta e tal. Ela super consciente, como as outras pessoas normalmente são, né? Mas a minha família não. Tipo, não tá bom pra você, fica com os brinquinhos, tá te dando uma renda boa e tal. Hoje eu não vejo mais como brinquinhos. Hoje é a minha profissão. Se alguém chega e fala assim, você faz brinquinho. Oh, pera lá. Faz uma perfuração auricular humanizada. Então, tipo, é uma coisa totalmente diferente. Mas, e aí o que aconteceu? Fiquei com os brinquinhos. Pandemia ainda. Fiquei 6 meses no hospital. E aí, simplesmente... parou a importação. E os brincos, eles são dos Estados Unidos. Nossa. Aí eu perfurei até o último brinco. Tipo, caiu a lágrima no último brinco. Quando acabou o último brinco, eu falei, Deus, e agora? E aí eu tinha passado no seletivo lá da minha cidade. E tinha passado no seletivo da Belardo Luz. Mas eu fiquei, tipo, um mês, assim... total, dedicada aos meus estudos e pensando na minha vida e o que ia ser da minha vida. Deus, que sinal é esse? O que você tá querendo me dizer? E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, a gente tem ali... eu terminei a faculdade no dia 9 de dezembro, um dia antes do meu aniversário. E aí, tem um tempo até a gente pegar a colação. E aí, quando foi pra pegar o certificado, antes de pegar esse certificado... apareceu um curso de terapeuta holística. E eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, nossa, na época o meu cartão de crédito, acho que eu tinha o quê? Uns R$600 de limite. Falei, mãe, o meu limite do cartão não dá pra comprar esse curso. Será que tu consegue comprar pra mim? Aí ela disse assim, sim, eu acho que eu tenho exatamente isso de limite, né? Eu Nossa, não é verdade uma coisa dessa. Peguei e fiz o meu curso de terapeuta holística, então ele é 872 horas. E eu fiz esse curso de terapeuta holística antes de ir pra... Por isso que eu sou toda mística, acredito no sinal, é o universo. Então, eu fiz o curso de terapeuta holística ali antes de iniciar realmente a minha jornada de trabalho como enfermeira. E aí isso foi uma das coisas que foi muito importante também, porque lá no curso de terapeuta holística ele tem mais de 17 certificações, então ele é um curso muito extenso. Tinha auriculoterapia, tinha reiki para animais, reiki xamânico, aromaterapia, cromoterapia, radiestesia, enfim, um monte de formações. Nossa, bem completo. E aí o que eu me identifiquei, assim, que eu pensei, aqui na nossa região, eu acho que a auriculoterapia é uma coisa que dá pra fazer essa aplicabilidade. E aí pensei, não me sinto segura. 872 horas. Não me sinto segura em ser auriculoterapeuta. E começar a atender as pessoas e tal. Acho que eu tenho que aprender mais. Aí eu fui fazer uma especialização de auriculoterapia neurofisiológica. Então eu tenho 2 especializações. Aí, porque eu pensava, eu não vou me sentir segura de ir lá tentar ajudar a pessoa e vai que dá ruim, vai que não ajudo, e vai que eu só faço um efeito placebo. E a pessoa acreditou que na minha palavra, e aconteceu. Aí eu fiz especialização em auriculoterapia neurofisiológica, e aí ficou tudo nesse meio, sabe? De
de terapias e da obstetrícia. Mas mesmo fazendo a pós, eu não fui, não tinha começado a trabalhar, então eu fiquei um mês sem trabalhar ali naquilo, tá, vou desenvolver isso, tenho que fazer os meus posts pro Instagram, até volta e meia eu reposto os posts lá de 2021, aí eu fiquei, tá, tudo bem, pego e nesse meio de tempo, assim, eu fui chamada daí pra trabalhar lá em Ipuaçu. Quando eu fui chamada pra trabalhar em Ipuaçu, eu fui chamada em Abelardo também. Aí eu fiquei, meu Deus, e é uma das coisas que eu sempre converso. Quando vem de caminhão, nunca vem, tipo, de boinhas, assim. Aí eu falei, tá, agora eu tenho 2 empregos. E o que eu vou escolher? E aí, pra qual eu vou? Qual que é pra mim? Sim, aí foi bem difícil, assim, escolher, mas aí pesou muito a opinião da minha mãe. Porque quando foi pro meu primeiro emprego, eu passei em todas as entrevistas dos hospitais que eu fui fazer. Eu fui até pra Pato Branco. E aí a minha mãe, antes de eu descer do prédio em Pato Branco, eles já falaram assim, Carolina, você pode vir fazer o admissional na segunda? E aí eu cheguei em casa e estava tudo certo. Eu tinha arrumado um lugar pra ficar já, uma guria que ela era amiga de uma amiga minha, que ela tava morando sozinha, então tava tudo certo, era só levar a minha cama e as minhas roupas pra Pato, que tava tudo certo lá. Aí, no domingo, o seu Gilberto me ligou, eu lembro que estava no interior, me ligou no WhatsApp, foi péssima a ligação, e ele disse assim, Carolina, tu pode vir fazer o admissional na segunda? Aí como é que eu ia falar pra minha mãe como é que eu não ia falar pra minha mãe? Tipo, tava tudo certo pra mim ir pra segunda lá pra Pato. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, olha, o pessoal da Abelardo me ligou, porque eles precisavam de uma enfermeira obstétrica, mas eu não sou, mas eles precisam de uma enfermeira, então, ela disse, não vai para Pato Branco, é muito longe, se criou sempre aqui perto, fez a faculdade perto, não vai ir, vai para Abelardo. Aí eu falei, tá bom, né? E aí, na outra oportunidade de emprego foi a mesma coisa. Ela disse assim, fica mais perto de casa, que é muito melhor. E aí, quando eu entrei em Ipuaçu, aconteceu a mesma coisa da Abelardo. A RT tava grávida, aí teve mais uma outra que tava grávida, aí teve mais uma que tava grávida. Todo o processo de novo. E aí, eu recém-formada, RT, porque não tinha mais enfermeira, porém tinha fiscalização. E aí... Você não quer ser RT? Vamos lá, vamos na luta. Um negócio pra você. E aí, muito engraçado, assim, porque eu fiz estágio tanto remunerado, depois, no final da faculdade, fiz estágio voluntário na minha cidade, porque eu gosto muito de lá, eu tenho um carinho muito grande, assim, porque eu me criei lá e todo mundo me conhece. E aí eu trabalhei 2 anos, quase 2 anos lá em Ipuaçu, e realmente lá que eu comecei a sentir que eu estava doente. Então, eu comecei a ter taquicardia, eu precisava fazer eletro uma vez por semana, pelo menos. Minha frequência cardíaca chegava a 170, 180, aí depois ela baixava para 130. Então, eu comecei a ter muitos indícios de burnout. E isso foi uma das coisas que me pegou muito, porque eu estava exatamente no lugar que queria estar. O salário da prefeitura, que é enfermeiro, sabe? Que é um salário melhor, muitas vezes, do que o salário do hospital. Na grande maioria das vezes, e nas nossas prefeituras ao redor. E Ipuaçu pagava muito bem, assim. E aí, eu comecei a ficar doente. E aí, eu não estava mais dando conta de fazer os atendimentos que eu já fazia particular, dos brinquinhos. E aí, eu decidi pedir a conta. O ano passado, em abril, eu pedi a conta do meu trabalho. E todo mundo me chamou de louca. Daí sim, todo mundo me chamou de louca. O salário na época, se eu não me engano, era 6.300. Para uma enfermeira praticamente recém-formada. Nossa, era um ótimo, super gente, salário. Meu Deus. E aí todo mundo deve ter achado, não. Surtou, louqueou. E aí, pra mim, pedir a conta foi muito louco, assim, porque óbvio, eu tinha uma outra renda, né? Então, eu tinha essa parte de estar atendendo no particular. Tinha uma captação de clientes bem ok. Até perdi meu cartão, porque daí tinha uma folha de ir pra África, né? Perdi meu cartão comercial, fui procurar, achei eu sempre fui de anotar muito, um post-it que estava anotado lá. Ir para Bom Jesus uma vez por mês. Ir para Xanxerê uma vez por mês. Essas eram as minhas metas de trabalho na época, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu vou para Bom Jesus 2 a 3 vezes na semana. Xanxerê, assim, eu vou quase todo dia. Então, tipo, as coisas mudaram muito. Totalmente. E realmente foi por ter tido uma ação, né? De não ter ficado ali e tal. Aí entrei pra terapia, fui conversar com psicólogo, fui pra psiquiatra.
toda essa questão de doença mental, literalmente. Nossa, mas também, olha tudo que tu passou, gente. Sim. E é isso, e aquilo vai pra lá, vem pra cá. E a pandemia também prejudicou bastante Sim. as pessoas. E aí isso fez muito com que me impulsionasse, porque quando eu fui pedir a conta, se eu fosse conversar com os pacientes, assim, porque eu sou muito feliz e grata pelos pacientes de Poço, porque a grande maioria deles falam, ai, por que você não volta no posto? Ai, que saudade de você, ai, não sei o que, quero fazer o preventivo contigo. E aí são coisas, assim, que me marcaram muito. Então, se eu comentasse com qualquer pessoa, vou pedir a conta, não vou mais trabalhar, eu não teria coragem. Aí eu cheguei em casa e falei assim, eu não quero mais trabalhar ali. Aí só me olharam, Então tá bom, a gente apoia. Aí minha mãe falou assim, cadê? Tu vai fazer o quê? Falei, vou trabalhar em outro lugar, né? Posso trabalhar empreendendo, falei, tem um acerto também, né? Tem um acerto, meus brinquedos estão dando certo. Aí peguei e eu lembro que de meio-dia eu pedi, de manhã, cedinho, 7 horas da manhã, eu pedi a conta pra secretária da saúde. Falei pra ela que eu tava decidida disso, ela me pediu se estava decidida, eu falei que sim. Ah, mas qual coisa tu pode pensar? Eu falei, não, tô decidida, não quero mais trabalhar aqui. Meio-dia, eu saí 11h30, fui lá, porque daí a prefeitura ela começa um pouco mais tarde de manhã e vai um pouquinho mais tarde, perto do almoço. Então saí às 11h30, subi lá na prefeitura e falei pra moça do RH, eu quero a minha conta. Preciso cumprir os 30 dias, eu tenho que pagar. Ela disse, não, é contrato, não precisa e tal. Aí eu falei, então tá, a partir de amanhã eu não venho mais trabalhar. Gente, super decidida. Sim. E aí não fui mais. E aí, claro, tipo, fiquei um tempo assim, eu já fazia terapia, então já tava escorada por um psicólogo. Eu tava ali tendo acompanhamento, o negócio. E aí foi o que eu decidi, tipo, não, eu acho que pra mim vai ser muito melhor ficar nesse momento uma pausa, porque realmente eu saí do emprego, eu passei por uma dificuldade muito grande ali, não tem produto, não tenho o que fazer. E aí isso fez com que eu me aperfeiçoasse mais. Então, tipo, fiz vários cursos, tenho curso de aleitamento, eu tenho curso disso, tenho curso daquilo. Se for abrir meu Whats, eu acho que eu tenho, se eu não me engano, eu tenho 25 certificações. Meu Deus, gente! E aí são coisas assim que eu gosto muito de estudar. Sempre gostei. Então, essa parte de saúde da mulher foi uma coisa que, depois que eu fui pra Lages fazer o estágio da pós, foi uma coisa que me abriu muito a mente, do quanto que realmente a gente pode ajudar as pessoas. Essa parte das terapias realmente me traz muito essa parte de ser mais tranquila. Embora a Carolina dia a dia, não a Carolina empresária, eu vejo que é uma coisa que eu trago muito pro meu trabalho. Mas eu tenho vida real também, eu dou uma surtada de vez em quando. A gente dá uma chorada vindo pra lá e pra cá. Não choro, ainda não. Isso não. Eu não sei quem que veio pra cá. Eu penso no banho, eu não choro no banho. Ah, tá. Não, mas eu não sei quem que veio aqui no podcast também que falava dessas indas e vindas na BR, dava uma chorada, estressada, gritava no carro. Não, eu coloco o rock e escuto no volume mais alto pra eu não conseguir pensar. Tipo, daí eu não penso. Aí vem tudo cantando. Bem. Aí vou cantar, vou gritar, vou baixar o vidro, bater o vento na cara. Tudo bem, agora próximo. E vamos lá, e bora que eu vou. É todo desafio, eu vou bater de frente. Mas tem que ser isso que geralmente falta muito nas pessoas, né? De você ir pra alguma coisa, bater de frente e dizer, não, vamos lá, eu sou mais forte, vou passar por cima. Sim. Não vai tentar. E aí essa questão, tipo, de ser empresária também foi uma coisa muito precoce, né? Porque... Nossa, imagine, gente, com 25 anos já é empresário. Sim. Faz o quê? Faz um ano? Eu comecei, na verdade, vai fazer um ano já. Na verdade, quando eu comecei a empreender, eu fui atrás de toda... Porque quando eu comecei a empreender na minha cidade, que é bem pequenininha, fui denunciada para vigilância sanitária. Fui denunciada. Aí a vigilância sanitária chegou, falou assim, porque olha, me desculpe, Carol, não sei o quê, mas você foi... pegaram e te denunciaram que você tá fazendo isso. Aí eu falei, não, tudo bem, tá aqui o meu certificado, tá aqui os pareceres técnicos, na época não tinha parecer técnico do Corém para perfuração, só tinha de São Paulo e de um outro estado, então Santa Catarina não tinha. Hoje já temos, graças a Deus. E a nós também, porque quem pede esses pareceres são as enfermeiras. Não sabia. E aí, saiu assim, peguei os pareceres técnicos, falei, está aqui, a gente está respaldada para fazer o que eu tô fazendo. E eu não tô fazendo nada errado. Então, tá tudo bem, beleza, passou. E aí nisso começou a divulgar mais. Então, tipo, mais gente começou a conhecer, mais gente começou a querer que eu fosse fazer. E aí, eu lembro que a minha primeira parceria foi porque a Elu,
ali onde eu atendo hoje, em Bom Jesus, que é a que faz meus cílios, Ah, uma parceria de longa data, ela me chamou pra mim fazer o terceiro furo dela. Que ela tinha ouvido falar que não doía, que as clientes dela de posto tinham ido ali, e daí tinha e falado. ela queria fazer também. E eu, daí, beleza, fui lá, fiz. Não é mais assim. Fiz o terceiro furo, tá lindo, maravilhoso, perfeito. E fiz a hélix dela também, que ela decidiu que ia fazer a hélix. E beleza, fizemos. Daí, na outra semana, a Lu me disse assim, Carol, tem fulana, ciclana, beltrana, não sei o que, a família inteira do marido dela. E chegou lá pra perfurar. Eu acho que tinha umas 6, 7 pessoas, se não me engano, pra perfurar. E aí, tá, né? Daí eu falei, tudo bem, eu vou, né? Tá, Daí ela disse, vamos pode vir lá. aqui no meu espaço, não sei o quê. E daí ela disse, viu, Carol, e se a gente divulgasse mais isso, e começasse a fazer mais, né? Pra você vir aqui, é pertinho e tal. Falei, olha, acho que pode Vamos ser, lá, vamos lá. vamos E bater. aí, o que eu comecei, uma vez por mês em Bom Jesus. E aí começou as parcerias, né? E aí é muito importante. Hoje eu vejo o quanto é importante ter parcerias, porque Verdade. realmente é uma coisa que fortalece muito a gente. Uhum. Mas aí eu cheguei num momento onde eu tinha várias parcerias, atendia em clínicas, atendia aqui em ANEU, é um espaço de cílios, atendia em alguns outros lugares, mas eu sempre quis o meu lugar. Por mais que é uma conversa que eu tive até essa semana também, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas vão lá na Diana, em Poçu, que é um lugar onde eu atendo, mas as pessoas falam assim, eu vou lá na Carol. Não é mais nem a Diane. Eu vou lá na Carol, tô lá na Elu, vou lá na Carol. Aí eu fico tipo, Carol. Tá, beleza, tudo bem. Não era o meu espaço lá, era das outras pessoas. E aí eu decidi que eu queria mais. E aí eu comecei a dar aula no Senac. No Senac, aqui em Xanxerê. Aqui em Xanxerê, fiz o seletivo, daí eu tava tecnicamente desempregada, só tava com o meu empreendimento, né? Que daí Estava eu pensava, empreendedora. as pessoas da minha família pensavam, será que isso dá certo? Como que eu pago as contas dela? Eu acho que eles deveriam pensar isso. Mas dava certo e tá dando certo até hoje. Tá indo, minhas continhas tão pagas, hein, gente? Aí foi que eu comecei a vir pra Xanxerê e tal, e eu falei, quero ter o meu espaço. E aí fui trabalhar no Senac e ali eu fiz muito networking com várias pessoas, conheci muitas pessoas, captei muitas clientes também. E eu, em novembro do ano passado, eu tinha um sonho de dar o curso também, porque eu sempre tive essa parte comunicativa, de conseguir conversar de uma forma prática para as minhas clientes e para os meus clientes também. Inclusive, cliente aqui, ó. Muitos furos. Explicar como que cuida, como que faz, qual que é o processo. Então, eu fui muito didática nessa parte. E aí eu falei pro meu irmão, vamos fazer um curso online? Aí já tinha criado o grupo desde novembro. Tinha criado o grupo com ele, eu e ele, e eu mandava naquele grupo as minhas ideias e tal pro curso. E nada de desenvolver curso. Aí eu comecei a dar aula no Senac e eu comecei a dar curso. Aí eu fiquei, cara, por que eu não tô desenvolvendo meu curso? Eu tô aqui dando curso e o meu ainda não curso saiu. pros outros e o meu não faço, meu Deus do céu. Aí foi que eu recebi um convite para ir pra África, do meu amigo. E a água bateu na bunda, porque eu já não tinha mais essa ideia de ser CLT só. Desde que eu me formei, desde que eu fiz o curso que eu ia comprar os brinquinhos, eu nunca mais soube o que era ser só CLT. Só receber o salário no final do mês. E isso é uma coisa que hoje ainda me preocupa. Aí ele me falou assim, não, vamos lá, aí a gente vai ser professor universitário e tal. Eu tava super empolgada, já aceitei de cara, nunca tive medo de nada, e Aí... Sagitariana, né? Imagina. Sim, falei, não, África, meu Deus. Bora, tô indo. Aí peguei e aceitei. Só que quando eu comecei a pensar na questão de renda mesmo, porque, nossa, eu lembro que quando eu trabalhava de garçonete eu ganhava R$20 a noite. Tipo, nossa, era muito bom. Nossa senhora, gente. Trabalhava 4 horas pra ganhar R$20. Sim, aí tipo, hoje, óbvio que é totalmente diferente, né? Aí peguei e pensei, tá, tudo bem. Lá, não vou poder trabalhar de garçonete. Lá é um país realmente muito pobre e que o salário que eles haviam ofertado para a situação era muito alta. Porém, como eu tinha aberto minha empresa, eu tenho custos, porque enfermeiro não pode abrir um MEI. Os profissionais podem trabalhar como profissional liberal ou tem que abrir um ME, um limitada. Então a gente não paga um imposto do MEI, que no caso, vai fazer uma nota e tal. Tudo que entra na nossa empresa, a gente tem que ter esses custos, pagar contador,
pagar o Prolabore, tem que pagar as notas, o imposto. Nossa senhora. Então não é simples empreender na enfermagem, é um desafio muito grande. Eu lembro que eu tive que pagar um valor X só para a abertura da empresa, aí um valor Y para ter o alvará de funcionamento, e mais o que eu pago de contador, e mais. Então, existem muitos custos para ter essa empresa. Uhum. E aí eu pensei, tá, eu queria tanto o meu lugar, daí agora que eu tenho o meu lugar, eu vou ter que ficar pagando para um lugar que eu nem estou usando. Porque eu ia ter que continuar pagando o contador, eu ia ter que continuar pagando o Prolabore, ia ter que recolher, no caso, né, para mim. Eu ia ter que continuar fazendo nota, porque para lá eu ia trabalhar pela minha empresa, então eu ia ter que fazer uma nota. Então, eu ia ter vários custos e que eu não iria ser limpo o salário de lá. Aí eu comecei a fazer as contas. Eu falei, tá, beleza. Mas antes de eu fazer todas essas contas, eu já voltei lá atrás, montei todo o curso. Tipo, em questão de 15 dias, eu tava com o curso montado, gravado, com a apostila pronta e já tava dando o curso. Meu Deus do céu, gente, tem 15 dias. Sim, porque aí nós íamos, eu lembro que o Eduardo me falou assim, não, a gente pode ir a qualquer momento, Carol. Eu falei, tá, como a qualquer momento? Eu tenho que me organizar. E aí eu não posso ficar só com uma renda de CLT, eu tenho que ter uma renda de extra, porque eu sou acostumada a ter renda extra, não tem como eu ficar ali só com isso. Aí eu falei, não, vamos fazer um curso, vamos vender tantos cursos por mês. Eu sempre trabalhei muito com metas, então, tipo, essa semana eu tenho que fazer tanto. De que maneira, de que forma, qual é o cliente, qual que é a minha forma de captação. Isso tudo que eu desenvolvo é sozinha. Tipo, não tem alguém que vai falar assim, ai, não, hoje você tem que ir lá e fazer... E aí até tentei usar o chat GPT. Sim. Ai, roteiro da semana. Não consigo estabelecer. É do meu jeito. É do meu jeito, isso tá aqui tudo eu defino o certo. que eu tenho que fazer, vou lá e faço. Hoje eu vou fazer um monte de rios, semana que vem não faço nenhum, tá tudo bem. E aí é uma coisa que eu tenho muito amor por essa empresa. Então não tinha como simplesmente largar tudo, ir lá e ficar 6 meses, 1 ano. E os meus clientes, o que eu ia fazer? Exato, exatamente. E aí, gente? Aí, já pensou se desse algum BO com o teu piercing e eu tinha nada? Meu pai amado não sabia o que ia fazer, gente. Sério mesmo. E aí foram coisas assim que começaram a pesar. A pesar bastante, assim. E aí eu comecei a ficar um pouco insegura em ir. Aí eu pensei, tá, que bom que eu pensei em ir para a África, porque realmente fez com que eu desenvolvesse aquele curso que já estavam vários meses parado, desenvolvesse ele. Eu comecei a aplicar os cursos, assim que eu divulguei os cursos eu já tive captação de clientes. E aí fiz o primeiro curso, dei o primeiro curso, vi que eu tinha que mudar minha apostila, que não estava bom o suficiente. Fui lá, dei outro curso, não estava bom o suficiente, aquela outra tinha outra dúvida. Dei outro curso, não, tem que acrescentar mais isso daqui. Então, são coisas assim que é o tempo todo recalculando rota. Então, Nossa, tipo, verdade. hoje faço isso, mas não, acho que eu posso melhorar um pouquinho mais nisso. Não, isso daqui, não, agora eu posso melhorar um pouquinho mais. Quem vê os piercings que eu comecei a trabalhar e vê os piercings que eu trabalho hoje, tanto que no meu Instagram tá visagismo e piercings de luxo, são totalmente diferentes. Eu já trabalhei com aço, eu já trabalhei com piercing que era só de bolinha, eu já trabalhei com umas coisas assim que eu olho hoje e penso assim, meu Deus, não ficava bonito. Como que alguém queria uma coisa dessa? E hoje já não, e realmente era muito da onde eu vim, porque hoje eu consigo ter essa percepção de que algumas pessoas podem um pouco mais, e outras pessoas têm uma restrição, mas elas vão conseguir conquistar aquilo também. Então, por exemplo, quero muito uma argolinha cravejada dupla não sei o quê. O valor dela é esse. Mas eu não posso esse mês. Tudo bem, então eu peço pra você o mês que vem. Não, mas eu tenho que parcelar. Não, então tudo bem, a gente parcela no cartão. Tudo bem. E aí é muito... Antigamente eu tinha essa ideia de que tem que ser o mais barato possível para ser acessível. Hoje eu vejo que não é assim. A gente quer uma coisa bonita, a gente quer uma coisa que as pessoas olhem, que a gente realmente, nossa, brilhe. Nossa, olha só, que incrível. E aí são coisas assim que eu tive que ir amadurecendo, né? Hoje eu não trabalho mais com aço, eu só trabalho com titânio. Agora eu já comecei a trabalhar com ouro também. Então são coisas assim, literalmente de recalcular a rota e ver para onde eu quero ir. E muitas vezes não olhar tanto para aquele passado, sabe? Tipo, se eu ficasse olhando para Carolina do passado, que ficou um mês sem brincos, que não podia ser importada, realmente, tipo, eu teria desistido. Exatamente, porque não tinha como você fazer alguma coisa ali. Então, são coisas assim que a minha família olhou e disse, tá, tudo bem, então vamos esperar.
Uma hora vai ter que passar isso, né? Essa pandemia não vai durar para sempre. E aí eu vejo que foi muito desses apoios, desses comentários positivos que eu recebi, que acabaram me impulsionando. Recebi muito comentário negativo até hoje. Tem gente que fala assim, tá, mas tu é enfermeira ainda? Óbvio, Nossa. para mim poder trabalhar, eu preciso do meu registro, eu sou RT da minha empresa. Então, né? É sobre isso, gente. Sim, mas é uma coisa que as pessoas olham assim e ainda tem essa discriminação. E tá tudo bem, é uma coisa que eu acolho. Sim, eu ainda sou enfermeira. Até hoje, teve um acidente. Eu larguei tudo que eu fui levar meu carro pro concerto. Eu larguei o meu celular, a chave do carro, falei, gente, só um pouquinho, tem alguém caído na rua. Então, a gente tem um juramento, a gente sabe fazer. Se precisar pegar uma veia, se precisar passar uma sonda, se precisar fazer o que tiver que ser feito, vai ser feito. Mas hoje eu escolhi estar nesse ambiente para que eu faça um atendimento diferenciado, porque, que nem eu falei, uma hora passa rápido, né? Os meus anestésicos duram 40 minutos. Então, são 40 minutos de tempo de anestésico, onde a pessoa conta, cada um conta a sua história. Tem gente que conta coisa boa, tem gente que conta coisa que não é tão boa assim, tem gente que chora as pitangas, tem gente que fala coisas super positivas, e Deus te abençoa, e um monte de coisa. Então, cada pessoa é única, e normalmente as pessoas vão lá por coisas positivas. Então, não existe mais aquela coisa tão ruim que eu já vivi na assistência. Porque quem procura um hospital, numa emergência, que vai precisar fazer uma cirurgia, até é uma coisa positiva. Tanto que eu observei que tomar esse rumo da obstetrícia é porque todo mundo fala, o único lugar feliz é um nascimento no hospital. É porque as pessoas vão lá felizes porque vão receber o bebê. Senão todo mundo vai para um hospital triste. Porque tá doente, tá doente. Alguma coisa. E aí eu percebi, agora tudo faz sentido. É por isso que eu fui para obstetrícia, porque realmente são coisas boas, coisas positivas, coisas felizes. Óbvio, existem coisas ruins também que acontecem. Sim, existem intercorrências, existem várias coisas. Mas isso é uma coisa que é muito mais positiva do que negativa. E aí nos meus atendimentos também, às vezes a pessoa chega lá para um reiki, tem uma queixa disso, mas a pessoa vai sair de lá melhor. Vai para auriculoterapia. Hoje eu atendi um paciente, meu Deus, eu tenho tudo que você tá falando. Eu falei, não, mas vamos melhorar então, né? Vamos lá, senhor, vamos lá, vamos melhorar essas coisas aí. E aí são coisas assim que eu observo que é muito mais, eu sou muito mais feliz trabalhando dessa maneira do que eu estaria se eu estivesse só na assistência. Que eu já estive naquele lugar e vejo que honro muito as pessoas que estão lá. A gente precisa muito dessas enfermeiras que estão lá. A gente precisa muito dos técnicos de enfermagem. Ninguém está livre de um acidente igual aconteceu hoje. Exatamente. E de qualquer outra coisa, ou qualquer outra doença. Mas hoje eu vejo que não é o meu lugar. Meu lugar é empreendendo, é fazendo as pessoas ficarem felizes, é olhar a orelha e aumentar a autoestima, é olhar o piercing no umbigo, é olhar o piercing no nariz e falar, nossa, eu amei. Então, são coisas assim que eu consigo olhar agora. E que bom que eu consigo olhar agora, porque realmente eu tive esse start muito cedo. Eu ia falar, exatamente, tu começou muito cedo, gente. Quando tu começou, você formou, tu não parou mais, né? Sim. Foi indo uma coisa em cima da outra e aconteceu. E que tudo foi te levando a seguir esse caminho, né? Sim, exatamente. Nossa, que legal, porque a enfermagem tu começou porque tua irmã, né? Sim, falou. porque minha irmã falou. Exatamente, ali foi indo. Sim. Alguém veio trazendo, tu tem que ser isso, vai lá, esse aqui, tem esse outro aqui, vamos lá. E chegou até aqui. Sim. E com certeza vai chegar muito mais longe, porque, meu Deus do céu, tu começou muito nova. Sim. Então, olha o caminho que ainda tu tem pra percorrer, tanta coisa que ainda tem pra vir. E Sim. com certeza vai chegar muito longe. E aí eu vejo que é muito essa questão daí ligada à astrologia, porque eu, por ser reikiana também, eu vejo muito mais as coisas positivas do que as negativas. Muitas vezes, por exemplo, eu tive uma intercorrência com atendimento, tive alguma coisa. Eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei assim, tipo, nossa, não quero mais fazer isso, vou fazer qualquer outra coisa. Nunca pensei assim, nunca tive essa frequência. E aí eu acho que é muito isso, da gente atingir a nossa frequência. Exato. E alimentar essa frequência para que ela esteja sempre num equilíbrio ou que ela sempre esteja aumentada, né? Então que a gente consiga subir os níveis, porque eu sempre falo, a gente veio no mundo para evoluir. Exatamente. Nós não viemos aqui para manter
ter uma mesmice sempre, ou ter sempre as mesmas Ficar coisas. de mimimi, é. essas coisinhas, não. E aí, isso é uma coisa que me impulsiona muito. Tipo, beleza, hoje foi um dia que não foi tão satisfatório. Mas amanhã vai ser melhor, tá tudo bem. E isso é uma das coisas que eu trago em terapia. Porque eu cheguei um dia pro meu psicólogo e falei, será que eu não tenho uma positividade tóxica? Aí ele disse, Carol, ainda não estamos calma atingindo aí. ninguém, tá tudo bem. Tá tudo certo, continua, vai por esse caminho que você tá indo bem. Gente, incrível, eu amei conhecer a tua história. Meu Deus do céu, a gente precisa marcar um outro podcast e falar mais coisa, viu? É tanta coisa pra gente falar que, meu Deus do céu, o tempo passa assim, ó. Eu sempre falo, a gente começa a ter algumas pessoas que dizem, meu Deus, 1 hora, o que eu vou falar em 1 hora? Mas quando a gente começa a falar, passa assim, ó, parece que 1 minuto de tanta coisa. E com certeza, olha, como eu sou muito jovem, mas já tenho uma história, meu Deus, linda, linda, que muitas pessoas se inspiram, com certeza, né, na sua história. É verdade. Eu tenho uma menininha, a filha da Elu, ela fala assim que ela vai... Quando ela crescer, ela quer ser body piercer. Aí a Elu foi consultar, ela me contou esse caso essa semana. Foi consultar na dermato e falou, olha filha, que lindo esse consultório, que lindo aqui, né? Você não pensa em ser uma médica dermatologista? Aí ela disse assim, não mãe, eu quero ser body piercer. Igual a Carol. Meu Deus, olha só, gente, quantos aninhos ela tem? Ai, eu acho que ela deve ter uns 6, 7 anos. Olha só, gente, pequenininha ali já. Helena. Meu Deus, esse inspira... Não, é isso, gente. Às vezes, nós que precisamos definir a nossa história para as pessoas se inspirarem. As pessoas vão vindo, vão chegando, vão se inspirando e vão crescendo. Imagina, quando que tu imaginava que ia ser inspiração para alguma pessoa? Nunca. Né? A gente nunca imagina. A gente nunca imagina que a gente vai chegar, alguém vai chegar e vai dizer, meu Deus, olha, eu comecei a fazer isso por olhar você fazendo, por se inspirar em você. Então, é coisas que a gente geralmente não para pensar. Sim, realmente. Nossa, é incrível. Muito obrigado por compartilhar sua história. Convite. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal que está aí nos assistindo nesse momento. Então, até tirei uma carta, mas aí não vou lembrar da carta. Pega lá. Eu acho que assim, é exatamente isso que eu fiz alguns comentários, que a gente tem que continuar evoluindo sempre, né? Não deixar que nada pare a gente. Até ganhei de uma aluna esse daqui. Olha só. Aí a carta que eu tirei hoje foi: olhe para você e contemple todas as suas versões. Orgulhe-se. Foram elas que te trouxeram até aqui. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Que a gente tem que se orgulhar do que a gente é e também não se limitar às situações que a vida impõe para nós. Porque muitas vezes essas limitações devem ser usadas como impulso, não como limitações. Exatamente. É aquela coisa que se você tivesse desistido quando pararam as importações, ia baixar a tua frequência, ia ter um limite ali e você ia seguir outro caminho, que às vezes não ia ser aquilo que ia te fazer feliz. Exatamente. Nossa, é incrível. Muito obrigado por tua presença. Também. Obrigada a cada um de vocês que acompanhou e assistiu mais esse episódio de hoje. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente às 8 horas da noite no canal do Paulo Munarete News e no YouTube do Nene também. Então um beijão para cada um de vocês e fui!